tá, gente? Padre, está me ouvindo? Agora, agora sim. Agora eu Ah, consigo te escutar. que bom. Ai, É, estou muito feliz de você ter aceito o convite. Estou bem. Esse olho vermelho aqui não é droga, tá? Porque eu estava muito ansioso, então eu acabei de vir do banheiro porque eu vomitei de tanta ansiedade. Mas tomei um remedinho, agora estou mais relax. Tá bom, padre? tudo bem. Tudo. Rafa, né? Tem como eu te chamar de Rafa. Ai, que bom que você está aqui. Então, me fala um pouco sobre o seu processo, né? De como você se tornou padre, você é da anglicana, não é isso? Isso. Eu vou fazer uma breve apresentação, né? Isso. Ah, Desculpa. sem problema. Então, nós já nos conhecemos já há um bom tempo, né? Há alguns anos, né? E como é do conhecimento seu e talvez não é do conhecimento de algumas pessoas que vão estar nos assistindo, né? Eu fiz toda uma caminhada primeiro na Igreja Católica, né? Eu fui seminarista católico durante muitos anos, né? Aí 12 anos da minha vida, né? Eu comecei muito jovem, muito novinho, e depois desse tempo, né, de caminhada na Igreja Católica, eu já estava ali na teologia quando eu decidi que deixaria, né, aquela caminhada para um discernimento vocacional, um discernimento maior. Eu fiquei mais tempo com a minha família, que eu não tinha tido oportunidade antes. E foi nesse tempo onde eu também resolvi conhecer um pouco mais, né, de forma mais ampla, a realidade cristã também. Então, naquela época que a gente se conheceu, estava indo, né, numa igreja protestante, numa igreja inclusiva, né? E quando eu fiz, né, o meu caminho de volta, meu retorno, né, para a realidade católica, né, eu já não optei mais por continuar caminhando com a Igreja Católica Romana, né? Eu fiz um caminho vocacional ali com a Igreja Anglicana, né? Que, para quem não conhece, a Igreja Anglicana, ela é uma outra tradição do catolicismo, né? É o cristianismo que chega ali na Inglaterra, na região do Império Anglo-Saxão naquela época, né? Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, aquela região toda ali do Anglo, e ele se desenvolve ali como um catolicismo diferente daquele outro catolicismo romano, né? Especialmente a partir do século XVI, então a gente tem uma caminhada independente de Roma, né? Então, como também as outras igrejas protestantes. Porém, continuando com essa roupagem católica, né? Foi assim que eu O que me... muda? Qual é a principal diferença, então, da Igreja Católica para a Anglicana? O que muda? Tá, da igreja romana, né? Da igreja católica romana para a igreja Isso. anglicana. Então, depende, porque é bem interessante, a gente pensa às vezes assim, numa igreja como se ela fosse um todo a mesma coisa. E isso não acontece dentro do anglicanismo, né? O anglicanismo, eu costumo dizer que ele é plural, né? Por que eu digo que ele é plural? Porque dentro de uma mesma igreja, né, quando eu falo igreja anglicana, né, eu encontro aí diferentes vertentes dentro de uma mesma igreja. Né? A gente tem os nomes próprios, eu vou usar os nomes, né, corretamente, embora nem todo mundo esteja habituado com esses nomes, mas eu posso apresentar. Nós dizemos que o anglicanismo, o Davi, ele tem três vias, né, três caminhos. Né? A gente usa os nomes originais no inglês, né, que é High Church, que é a alta igreja. Existe outro caminho exatamente oposto a este, dentro da mesma igreja, chamada Low Church, que é a baixa igreja.
E existe um outro caminho que foi inaugurado depois pela Rainha Elizabeth I, que é o caminho da Via Média. Então, o que seriam esses três caminhos, né? Essas três vias dentro da igreja anglicana? A High Church, ou seja, a alta igreja, é aquela igreja anglicana, né, católica. Ela conserva aquela tradição católica. Quando você olha para ela, você vê, por exemplo, que ela traz os traços assim bem marcantes, tradicionais católicos. Então, é muito parecido com a Igreja Católica Apostólica Romana. E eu diria para você que a High Church, né, a alta igreja, ela não tem muita diferença, tá? Assim, da Igreja Católica Romana. Essa High Church é exatamente a via que eu pertenço. Tá? Eu sou da alta igreja, da parte tradicional católica, da igreja anglicana. Então, oposta a esta, nós temos então a Low Church, que é a baixa igreja. E o que seria a baixa igreja? É a parte bem protestante mesmo da igreja anglicana. O cristianismo, seria resumindo isso, né? Isso, a parte... Isso. É como a igreja evangélica mesmo, né, da atualidade, da nossa realidade no Brasil, por exemplo. Então, os reverendos anglicanos da baixa igreja, né, muitos deles são chamados até de pastores. Assim como também na nossa, que é a alta igreja, da High Church, são chamados de padres. Se usou, né, por costume, né, por tradição, chamar de reverendo. Então é o reverendo Rafael, né, que é da alta igreja, o outro reverendo que é da baixa igreja, mas também, né, pode se chamar de padre e de pastor, tá certo? E é anglicano do mesmo jeito. Só que para se uniformizar, né, para não ter tanta diferença entre aquele que é padre e aquele que é pastor anglicano, se acostumou a chamar de reverendo. Né? E existe a via média. O que é a via média? A via média é uma via que a gente chama de católica reformada. A maioria dos anglicanos no mundo é da via média. Né? Inclusive a própria sede de Cantuária, a sede Cantuária, ela se denomina via média. Então, qual que é a diferença? Né? Você me perguntou. Então, depende. Depende de qual via que a gente está falando. Se eu for falar da via baixa, né, da baixa igreja, a diferença é completa, é total. É igual uma igreja católica e uma igreja evangélica. Por quê? Porque essa igreja anglicana da Low Church, ela traz todos os princípios da reforma protestante. Todos os princípios, todos eles. Né? Agora já, se você perguntar para mim, o padre, a High Church, né, a alta igreja, ela tem muita diferença com a igreja católica romana? Eu vou falar para você, olha, não tem quase nenhuma. Então, o que eu diria que seria mais diferente assim para nós? Seria alguns aspectos da moralidade, tá? Porque a igreja anglicana, ela busca caminhar com a realidade, né, assim, mais atual. A realidade é uma igreja que se atualiza. Eu acho que para mim, a principal diferença é ter você no meio, porque você faz a diferença. Essa é a principal diferença. Eu estou vendo aí um santo atrás. Qual é esse santo aí, padre? Isso, esse aqui é o padroeiro da nossa igreja aqui, é São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, né? Eu sei uma música da Conceição dos Coqueiros, né? Eu acho essa música linda. Cada um tem um santo. Eu sou cético, mas eu descobri que eu tenho um santo também, que é essa aqui, a Santi. É a minha santa. Eu estou brincando com isso, porque eu queria te perguntar até onde é saudável, é válido, né? Essa fé, colocar alguém no altar, como posso dizer, eu já falei, no pedestal, sabe?
até onde isso é saudável, né? Por exemplo, eu achar que a Sandy vai resolver a minha vida. Tá, Tem gente que sim, sabe? Foge um pouco da realidade. Concorda? Até onde? Qual é a linha tênue disso? tá. Olha, se você levar assim mais em consideração a fé cristã, você vai perceber que nós temos todos, tá? Aqui, católicos, protestantes, seja qual for a denominação, nós todos temos como um ícone, né? Como um modelo principal a seguir, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito. Ele é perfeito homem, ele é perfeito Deus. Então ele traz consigo toda a realidade que nós devemos espelhar. Ele é o modelo perfeito de todas as virtudes. Por que você acha que Cristo é o modelo perfeito? Sim, porque nós observamos a própria vida dele, né? Ele trouxe para nós esse exemplo. Foi totalmente perfeita? Se você acha que esse cara dá para eu seguir, que vai ser bacana? Sim, com certeza. Né? Com certeza. Ele é o modelo perfeito, né? Perfeito homem, perfeito Deus. Mas nós não temos somente ele. Tá, ele é o modelo perfeito. Mas nós temos outras pessoas, né? Eu estou falando dentro do segmento do cristianismo, né? Eu poderia abrir isso para um leque muito maior. Mas vamos ficar dentro do campo que cabe a mim, né? Porque eu sou... Você quiser, padre, quem manda que é você. Sim. Eu diria assim, nós temos vários, né? Nós temos vários modelos, né? Os próprios santos. Né? Os próprios santos. Porque quem são esses que nós chamamos de santo? Vamos falar então de tolerância religiosa. Por exemplo, Chico Xavier é um exemplo a ser seguido? Para os seguidores dele, sim. Para mim, não faz muita diferença, porque, na verdade, eu nem conheço, né, a vida dele. Eu conheço porque é um nome, né, é um nome dentro do espiritismo, lógico, mas, tipo, quando eu decidi seguir Jesus, eu comecei por conhecer a pessoa de Jesus, certo? Eu me interessei para conhecer a pessoa dele, as palavras dele, o ensinamento dele. A partir do momento que você está me apresentando uma outra personalidade, no caso Chico Xavier, eu acredito que tem muitas pessoas que consideram ele, sim, um modelo a seguir, né? Desculpa. Tranquilo. Verdade. Então, para mim, ele não é um modelo a seguir, porque eu não escolhi conhecer a vida dele, não busquei conhecer as palavras dele. Se eu escolher a Sandy como modelo, para mim ela é o modelo real, perfeito. Um exemplo, ok? Certo. Posso? Sandy? É uma escolha, né? Eu acredito que aqui o princípio máximo é o princípio da liberdade, né? Porque é uma das coisas mais perfeitas que Deus criou para nós, seres humanos, é a liberdade. Deus deu para nós a liberdade até mesmo para nós virarmos as costas para Ele. Imagina o quanto mais. Então, cada um escolhe para si o modelo que acha que é o melhor para seguir. Se a Sandy é para você um modelo, então, o que eu posso dizer em contra? Eu tenho outros modelos que, na minha opinião, seriam melhores que ela. Mas eu respeito, né, a liberdade sua de ter a Sandy como modelo. Tô brincando. Eu também tô bem. Eu vou entrar agora um pouco na linha científica com o senhor. Com o senhor não, com você, né? Freud descartou 3 coisas, né? Ele descartou a Terra como centro do universo, descartou o homem e Deus como centro do universo, colocando o macaco, e o homem como ser não racional por ser um ser inconsciente, certo? E Freud tirou o que mais? Ele tirou 3 coisas. Foi a Terra do centro do universo, o homem do centro do universo. Gente, eu esqueci a outra, fugiu totalmente. Mas não, foi o homem como ser racional, né? Porque até então Freud veio para mim do inconsciente, tirando então o homem como ser racional, que é totalmente o oposto do que a religião prega. A religião prega que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Certo.
O que você tem a dizer sobre isso? Sobre essa visão freudiana, científica, né? De que a Terra não é o ser do universo, de que o homem não é esse ser tão poderoso e que nós somos descendentes de Macau. É complicado nós falarmos a respeito de aspecto científico quando nós partimos de Deus, né? Porque o princípio da ciência é o empirismo, né? Ou seja, a experiência empírica, a experiência que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso comprovar. E esses instrumentos, né, que Freud aplica para o ser humano é totalmente possível, porque em tudo aquilo que tem a ver com a vida do ser humano eu posso tocar, eu posso provar, eu posso, entendeu? Eu posso ter um controle ali, um experimento e chegar numa conclusão científica. Mas quando eu falo de Deus, a forma como nós experimentamos Deus ou que nós podemos tirar uma prova é totalmente metafísica, é totalmente diferente desta que Freud está usando. Então eu acho complicadíssimo nós aplicarmos os princípios da ciência para referir a Deus, de qualquer forma. Porque nós vamos cair num erro. Nós estamos falando de dois objetos completamente diferentes. Um é o objeto material, palpável, portanto. Outro é um objeto espiritual, que não é palpável da mesma forma que a ciência busca. Você entende? Então, eu vejo totalmente diferente. Entendo. Você acha que não dá para unir os dois? Dá, com certeza. Inclusive, eu penso que a fé e a razão, elas são, né, como que duas asas que sustentam um voo, né? Se a pessoa ela cai somente na fé, ela fica uma pessoa assim muito fanática. Se ela vai para o campo só da razão, ela também fica uma pessoa muito fanática. É necessário, porque eu não tenho todas as explicações, entendeu? Eu não tenho todas as explicações. E, na verdade, a pessoa sensata, ela vai concordar que tem algo além. Sim, desculpa te cortar. Você com muita humildade diz que não tem todas as explicações, né? Mas, ao contrário, a religião ela quer dizer que sim, que ela tem tudo, está explicado dentro de um livro, e que se a gente compactuar desse livro, que é a Bíblia, né, no caso, tudo está resolvido e esclarecido nesse livro. Tá. Então, o que ela diz não é bem isto. O que ela diz é que se você quer partir do livro, né? Porque, na verdade, é o protestantismo que parte do livro. Nós, católicos, né, de fé católica, de tradição católica, nós acreditamos diferente. Mas, enfim, vamos partir, então, da ideia do livro. Qual que é a ideia do livro? Que, no caso aqui, a gente está falando da Bíblia, né? Claro. Ele diz que tem as verdades suficientes. Não todas. Não todas. Inclusive, existe muita coisa na atualidade que a Bíblia não trata. Por exemplo, a Bíblia não trata de tecnologia. Então, como que nós poderíamos dar uma orientação moral a respeito das tecnologias se a Bíblia não trata? Tá entendendo? Então, o que que a Bíblia trata? A Bíblia trata de todas as coisas que são suficientes para o bem viver, seja para a ética, para a moral, para a nossa conduta. Dentro da minha fé, nós chamamos de conduta santa, né? De conduta reta, de conduta ortodoxa, de conduta correta. Então, nós ensinamos que a Bíblia traz as verdades suficientes, não todas. A partir da Bíblia, nós encontramos orientações para nós entendermos as outras coisas que ela não fala, porque ela dá os princípios básicos. E onde você encontra essas outras coisas que a Bíblia não fala, padre? Qual é a sua fonte de pesquisa? Com certeza, como seres racionais que nós somos, nós devemos buscar através da razão. E é lógico, a ciência vai ser uma que vai fornecer para nós alguns dados. Claro, dentro daquilo que ela não fere os princípios morais, que é a nossa crença, porque uma moralidade é formada dentro de uma sociedade. Por exemplo, a moral que eu sigo, com certeza vai ser totalmente diferente da moral de um outro povo. Por exemplo, a própria fé, né, o próprio cristianismo, quando chegou na
na região do Império Anglo-Saxão, lá eles encontraram outros povos, né, que eram os povos celtas. Então, com certeza, a moral celta era diferente da moral cristã. Então, teve que ter o quê? Um choque de realidade ali e eles chegarem num ponto comum, né? Porque, por exemplo, tiveram povos, vamos pensar nos povos indígenas, por exemplo, quando você vai pensar na moralidade que nós temos, por exemplo, para nós o canibalismo é imoral. Para eles não, tem alguns povos indígenas aonde até mesmo a questão do canibalismo é uma questão de honra, né? É uma tribo, por exemplo, que vence a outra e acaba usando seus prisioneiros, né? Às vezes arrancando o próprio coração deles e eles crendo que se alimentando daquilo eles vão pegar as energias, as forças, né, do outro que foi derrotado e passar para eles, eles vão ser mais fortes. Por exemplo, uma crença como essa do canibalismo, para nós é totalmente imoral, mas o que é a moral? A moral é um código de costumes que é padronizado de acordo com uma crença. Para mim é uma... Sim? Eu queria entrar nesse assunto com você diante da nossa vivência com a igreja inclusiva. Eu queria entrar nesse assunto, posso? Tranquilo. A gente participou, né, de igreja cristã inclusiva, não vou citar o nome, acho que não precisa. Sim. Teve muitos erros, né? Muitos erros dentro de preconceito contra, né, se é uma igreja para acolher, que era essa a base, né? Igreja para acolher os homoafetivos, um travesti, né? Alguém que foi expulso de casa, e dar ali, né, voz a essa pessoa. Até então a teoria seria isso, mas a prática foi totalmente o oposto, né? Preconceito, eu fui excluído de muitas coisas. Então não foi uma igreja que me acolheu, né? Essa igreja inclusiva. O que foi bom ali já foi amizades que eu fiz, como eu fiz com você e outras pessoas. Foi o lado bom disso tudo. Mas de resto, foi uma experiência que eu não desejo hoje a ninguém. Aí, numa igreja cristã inclusiva. Eu vejo, olhando assim por fora, que parece que está uma coisa estagnada. Vamos supor, a igreja abriu hoje, aconteceu um errinho, aquele mesmo grupinho reúne e abre uma outra igreja, e fica esse mesmo grupinho, sabe, tentando de alguma forma, sei lá o que eles querem, ser salvos, ou querem ter um carro, ou querem realmente, sei lá, hoje eu consigo entender o que eles querem. Padre, já você também passou por isso, ou já bem depois, o que deu errado, e você acha que tem futuro ainda essa visão cristã inclusiva? Tá, vamos lá, eu vou abrir um pouco mais o leque aqui a respeito disso. Eu vejo as igrejas inclusivas como uma tentativa, Davi, uma tentativa de incluir dentro de um pacote já pronto, que é o cristianismo, que são os dogmas, sejam eles católicos ou protestantes, tá? Independente. É uma tentativa deles de incluir um determinado grupo de pessoas que se sente excluído, tá certo? Dentro daquela realidade. Bom, todo agrupamento de pessoas, não só a igreja, tá bom? Todo agrupamento de pessoas, toda comunidade, ela, justamente por ser formada por seres humanos, com certeza ela vai ter alguma coisa errada. Porque se você observar onde tem ser humano tem ganância, onde tem ser humano tem mentira, onde tem ser humano tem intriga, tem fofoca, tem discriminação, tem confusão. Claro, estou falando de coisas negativas, né? Tem coisa boa também, mas estou falando de coisa negativa. Por quê? Porque o ser humano, ele está cheio disso. Agora, quando você reúne esses seres humanos que querem buscar uma coisa positiva, mas querendo ou não, eles trazem consigo isso, esse pacote de coisa ruim junto também com eles, a gente vai entender que uma hora ou outra, né, como que eu vou dizer,
nesse embate, nesse contato entre as pessoas, vai surgir alguma dessas coisas negativas. E surge. Tá? Eu que sou do meio assim, de igreja, eu observo isso. Ali tem um grupo de pessoas que estão buscando santidade. Ou seja, estão buscando uma vida com Deus, estão buscando as virtudes, estão buscando uma evolução espiritual, estão buscando ser pessoas melhores. Só que nessa caminhada da nossa busca para ser pessoas melhores, querendo ou não, ô Davi, nós vamos acabar caindo algumas vezes em pecado. Significa o quê? Que uma hora ou outra eu vou cair na tentação de falar da vida de alguém. Eu vou cair na tentação de ceder o preconceito que às vezes vem dentro de mim, que é bem natural do ser humano. A gente olha para uma pessoa às vezes e julga a aparência. A gente olha para a pessoa às vezes e julga o que ela está falando. Por que seria diferente na igreja inclusiva? Especialmente um movimento tão recente, né? Sim. Você acha, padre, que não seria tipo uma falta mais de estrutura da própria liderança, né, dessas pessoas que se levantam como líderes, de buscar um conhecimento, né, se apropriar mais para poder acolher, porque realmente vão vir pessoas de um estado muito trágico, né, alguns foram expulsos de casa, né, a realidade inclusive é essa, né, homoafetivos totalmente machucados, assim como eu, expôs de casa, sem expectativa, sabe? Aí você vai para um lugar como esse, tentando um certo acolhimento, uma certa liberdade, já que o mundo gay também tem um lado obscuro, que é as drogas, que é a prostituição, tudo isso está muito acessível, né? E muitos se perdem nesse caminho, então vão à igreja, de alguma forma, tentar mudar isso, essa realidade, né? Que sabe, vamos lá então seguir as regrinhas bíblicas de lá. Quer encontrar um namoradinho, casar, né? Ter a vidinha, uma família cristã, vamos dizer assim, que não é a realidade, né? Falei demais? Não, eu tô aqui pensando o seguinte, ó. De qualquer forma, Davi, a gente vai encontrar alguma coisa para a gente poder criticar. Existe um lado positivo? Não, existe. Sim, existe. Existe um lado positivo. Existe um lado negativo? Existe. Por exemplo, vamos falar, já que você está ressaltando os lados negativos, eu vou ressaltar também. Existe um despreparo da parte da liderança dessas igrejas? Com certeza. Porque se eu me proponho, vou trocar o exemplo, tá? Eu me proponho, vamos pensar que eu quero abrir uma casa de recuperação de drogados. Ou então eu quero abrir um asilo, um albergue para acolher irmãos de rua, né, em condições de rua, mendigos, andarilhos. Não basta a boa vontade. Você entende que não basta a boa vontade? Ou seja, se eu vou acolher ali dependentes químicos, eu preciso abrir uma casa que tenha estrutura para lidar com aquele problema que aquelas pessoas vão trazer para mim. Porque senão eu crio simplesmente uma casa de drogados. Não resolvo problema nenhum. E a minha intenção era boa. Então, intenção boa nem sempre é o suficiente. Então, vamos agora para a igreja inclusiva, né, que você falou. Eu pego uma pessoa que tem ali uma experiência com Deus, beleza, e faço dessa pessoa, ou ela mesma se faz, um pastor, um líder, e ela resolve então acolher pessoas com uma determinada característica, que nós estamos falando aqui, de pessoas homoafetivas, de uma forma geral, LGBTQI+, tal. Então, a gente sabe tantas nomenclaturas que existem nesse meio inclusivo. Então, o que acontece? Se essa pessoa que se propôs a trabalhar com esse tipo de gente não tem experiência, não tem conhecimento, não tem preparo, com certeza nós vamos, no meio desse percurso, ter algum choque de realidade. Por exemplo, como que eu vou lidar com uma pessoa que foi expulsa de casa? Como que eu vou
é lidar com uma pessoa, por exemplo, que agora que está se descobrindo mesmo a sua identidade de gênero ou então a sua orientação sexual. Como que eu vou lidar com isso? Não estou falando do aspecto espiritual, não estou falando de Jesus, eu não estou falando de Bíblia, estou falando de pessoa humana. Então, eu acredito que eles são bons conhecedores da Bíblia, eles são bons conhecedores da espiritualidade, mas carece, por outro lado, de um preparo para lidar com o ser humano, independente de religião. Entende? Independente, uma parte mais psicológica, uma parte mais pessoal mesmo, daquilo que se trata da personalidade da pessoa. O que me salvou de não, sei lá, de repente cometer um suicídio, de entrar numa depressão mais profunda que eu já tive, foi a análise. Né? Eu socorri a análise, a terapia, a psicologia. Foi onde eu encontrei ferramentas para hoje eu poder estar aqui falando com você, por exemplo. Coisas que eu não encontrei na religião, no cristianismo. Né? No cristianismo, eu encontrei repreensão. Eu uso muito uma frase que é muito real. A religião reprime, a terapia liberta. A realidade liberta. E tem uma frase que é meio pesada, mas ela faz sentido. Menos Deus e mais psicanálise. O que eu quero dizer com isso é porque joga tudo muito para Deus, para o além, né? Às vezes o líder não sabe lidar com aquilo, ele fala, não, vou orar com você aqui uns 3 dias e vamos ver o que vai dar. E nunca dá em nada. Você fica ali com aquela angústia, né? Com aquela depressão, tentando, sei lá, sabe? Pensando em se matar e tal, e a pessoa fala, vou orar por você, e fica por isso mesmo. Eu acho que falta também ferramentas físicas mesmo, de como se lidar com essas pessoas, né? Como é o meu caso e tantos Davis que teve por aí, que passaram por esses lugares e sim onde eles estão hoje. Tá. Eu digo assim, por exemplo, fica então para nós uma reflexão. Qual é a finalidade dessas igrejas? Você entende? Porque, na verdade, quando a pessoa está com um problema, isso vale para qualquer igreja, não apenas igreja inclusiva. Né? Eu digo, isso sem sombra de dúvida, eu digo, nós não resolvemos todo o problema com religião. Nós não resolvemos. Desculpa te cortar, eu te entendo, né? Você é um ser diferente. Vamos falar dos outros aqui, dos pobres, que não é o seu caso. Os pobres dizem que sim, que eles vão resolver a sua vida em 3 dias. Sabe aquele acordo com Deus? Em 3 dias Deus vai mudar a sua vida. Eu fui em 20. E Deus resolveu porra nenhuma, desculpa o palavrão. Então, assim, é uma propaganda enganosa que vendem, né? Que às vezes você está tão desesperado em querer resolver a sua dor, a sua angústia, você acaba comprando esse produto e acreditando que em 3 dias Deus vai resolver a sua vida. E aí fica uma coisa, Deus não resolveu, você culpa Deus, né? Porque fez essa coisa. Enfim, gera tanta coisa ruim e parece que isso não mudou. E eu acho que, não sei se tem previsão de mudanças. O que você vê desse aspecto? É um erro, né? É um erro. Porque, na verdade, assim, o que eles vendem? Eles vendem uma propaganda. Tá? E a gente sabe que não é assim. Né? Até mesmo se você recorrer, por exemplo, à psicologia, vamos pensar numa terapia. Se você procurar um terapeuta, né? Vamos pensar assim. O próprio terapeuta, o terapeuta honesto, ele vai falar para você que não é em uma sessão que vai resolver seu problema. Você vai ter que voltar inúmeras vezes. Quantas? Não sei. Não sei quantas. Nem ele vai saber te dizer. Porque depende do desenvolvimento junto com a pessoa para que ela consiga
digamos, ela mesma encontrar a solução para o problema. Então não é o psicólogo, não é Deus, não é alguém que vai trazer a solução para aquele problema da pessoa. Então, na verdade, assim, são as propagandas, né? São as propagandas. Quem é honesto, quem realmente é honesto, vai dizer a verdade. Porque eu, por exemplo, como que eu lido com a situação? A pessoa chega para mim com um problema psicológico, eu sou um líder espiritual, eu não sou um psicólogo. Eu preciso encaminhar essa pessoa para um profissional, que é um psicólogo, certo? Para ela fazer terapia, entendeu? Para ela poder, através de algumas daquelas metodologias, né, e áreas que eles têm da pesquisa científica, poder colaborar com a ciência. Eu entro com outra parte, eu entro com a parte espiritual, com o auxílio espiritual daquela pessoa. Cada um tem que saber qual é o seu limite. A ciência é limitada, assim como eu também, como líder religioso, sou limitado. Eu preciso ter essa humildade de reconhecer que até certo ponto eu posso colaborar, mas não é tudo. Na verdade, quando apresenta um problema como esse que você falou, né, que as igrejas inclusivas elas enfrentam, são problemas psicológicos, são problemas afetivos, né, são problemas até morais, que muitas vezes precisam de ajuda profissional para a pessoa ser ajudada, para a pessoa melhorar. Então, se eu excluo isso, como muitos excluem, você está certo, eu concordo com você. Tem muita gente que exclui. Até diz que não é coisa de Deus, diz que deixa de besteira, não busca isso não, porque é perda de tempo, é perda de dinheiro, e coloca só em Deus a responsabilidade. Bom, mas espera aí. Uai, não foi Deus que deu a inteligência para o ser humano? Não foi Deus que criou a própria medicina? Não foi Deus que inspirou as ciências todas, dentro dessas também, a psicologia, né? Então, a ciência é um dom de Deus, porque a inteligência é um dom de Deus, que é dado para o ser humano. Tá entendendo? Então, eu não posso limitar Deus, como muitos fazem. Não posso limitar Deus. E outra, Deus às vezes acaba pagando o pato que ele não tem culpa. São pessoas despreparadas, desprevenidas, totalmente desajustadas, sem conhecimento, que estão falando asneira por aí e Deus pagando o pato. Entendeu? Sendo que não é assim. Você acha que hoje a igreja inclusiva, cristã, vamos focar nisso, hoje ela é um ambiente tóxico ou dá para relevar? Dá para ir? Eu posso encontrar alguma coisa ali? Como você vê? Eu não gosto de generalizar, tá? Não gosto. Eu sei que tem muita coisa boa por aí e também tem muita coisa ruim, tá? Então a gente não pode generalizar. Eu sei que tem pessoas que são preparadas, né? Nesse meio, por exemplo, eu já conheci pessoas muito boas, competentes, né? Preparadas mesmo para o ministério, mas infelizmente, Davi, essas pessoas não estão no topo dos holofotes, tá? Muitas vezes essas pessoas elas não são as que são mais bem consideradas nesse meio, tá? Eu acho que deveriam ser mais. Tanto é que se você for olhar, por exemplo, se você for comparar igreja com igreja, falando aqui de denominações, você vai perceber que às vezes a igreja desse que tem mais preparo, só que ela tem menos show, tá entendendo? Ela não tem tanta procura, porque o povo está querendo show, o povo não está querendo quem realmente é preparado, não está pensando nisso. Então o lado apelativo, né, emocional fala mais alto do que o campo racional, que é o que é mais importante aqui. Porque se eu vou lidar com um problema, eu posso te enganar dizendo, olha, Jesus vai te dar a solução em 3 dias. Jesus poderia dar sim, tá? A solução em 3 dias. Ele é Deus. Só que aí essa não é a propaganda. Essa é a propaganda emocional. Mas e a propaganda racional? A propaganda inteligente? É você chamar a pessoa e falar para ela a verdade. Falar, olha, você tem um problema, né? Aceita que dói menos. Vamos tratar? E o tratamento não é assim, instantâneo. Nós temos 2 asas e nós vamos nos apoiar nas 2 para fazer esse voo. A fé e a razão.
O que é a parte do padre? É uma, espiritual. Qual que é a outra parte? A parte do psicólogo, do terapeuta. Tá entendendo? Entendi. Cabe a ele. Eu tenho que dividir o fardo. Eu não posso tentar carregar sozinho, porque eu não vou levantar voo em lugar nenhum. Então, Você é consegue nesse... tudo? Padre Selmir? Não, não é por aí, né? Quisera eu, né, ter essa capa. Bom, às vezes nós temos Tá aí? líderes, né? Nós temos líderes que são psicólogos. E podem se apoiar também na ciência, né? Mas É, não é. tá, entendi. Eu quero entrar agora em outro assunto. Em 1930, por aí, Freud e outros cientistas já relatavam que a homossexualidade não era uma doença. Porque só agora, acho que ano passado, não vou me enganar, que o Papa Francisco deu voz a isso, né? Claro que tem Tá. muita política por trás, tem muita coisa envolvendo, né? Algo que já, né? Isso agora, depois de, sei lá, uma década, 100 anos, enfim, que ele foi dizer o que ser gay. Tá. Eu vou ter que pedir licença para entrar num campo que não é meu, né? Que é a igreja do Sim. outro, que é a igreja católica. Porque se eu for olhar a igreja anglicana, desde 1960 ela já tinha feito sua declaração a respeito disso, né? Já não considerando como doença, né? Porque existem, Davi, existem posicionamentos, tá? Vou apresentar aqui, ó, a respeito da homossexualidade, né? Existe quem diz que é doença, existe quem diz que é demônio, existe quem diz que é uma cruz que a pessoa tem que carregar, né? Existe quem diz que é frescura, que é menospreza a realidade, certo? Como fosse uma sem vergonhice, uma frescura, uma coisa passageira. Então aqui eu vou tratar dessas quatro aqui. Então, quando eu falo da Igreja Católica, Apostólica Romana, né, aqui quando você falou do Papa, ficou como se fosse uma declaração assim, muito inovadora, porque eles não gostam muito de tratar desse tema. Tá? Eles não gostam, porque eles já têm ali uns 2 números do catecismo católico que fala alguma coisa, tem ali alguns documentos da igreja, especialmente para o ministério ordenado, que fala também alguma coisa, mas eles não querem realmente tocar na profundidade. Então, o que eles falam? Eles falam assim, ó, estou falando da igreja católica, né? Não é a minha posição. Eu posso apresentar a minha posição também, mas vou falar da igreja Sim. católica. É. Eles falam assim, não é uma doença, não é uma escolha, realmente nós entendemos que existem aí algumas pessoas que têm essa condição, certo? Esta condição nelas, e que nós devemos amar, que nós devemos acolher, que nós devemos isso e aquilo, mas não dá a ela o direito, por exemplo, de constituir família. Né? Não dá a elas, por exemplo, o direito de se relacionarem. Né? O único caminho que a Igreja Católica apresenta, né, para esses que têm essa condição é o caminho da castidade, né? O caminho realmente assim de se abster sexualmente em todos os sentidos. Tá. O que o Papa falou? O Papa não falou nada demais. Nada demais. As pessoas acharam assim, houve agora uma grande mudança dentro da Igreja Católica. Não houve mudança nenhuma. Ele simplesmente declarou que essas pessoas têm que ser amadas, têm que ser acolhidas. Mas se você perguntar para o próprio Papa Francisco, ô Papa, me diga aí, pode fulano se relacionar com ciclano? Ele vai falar, não pode, ele está em pecado. Ele Ou está... seja, é mais uma propaganda enganosa. Né? A verdade é essa, a verdade é essa. Tá? Não houve nada, não houve nada que realmente nós pudéssemos dizer assim, ó, é um progresso. Tem um progresso nesse assunto. Não houve. Tá? Não houve. Ah, Infelizmente, não houve. só relatando outra coisa. Hoje, o cristianismo, ele deixou de ser, como posso dizer isso?
ele deixou de ser uma religião oposição, né, que estava ali lutando para ter o seu lugar, e hoje ele é Estado. Né? Hoje quem domina o Brasil é o cristianismo, ainda mais diante de um presidente que a gente tem com o slogan Poro, desculpa, mas o slogan dele é Poro, Deus acima de todos. Nada contra Deus, mas o slogan dele, porque foge totalmente, né, do que ele se propõe. A pergunta é, família cristã é uma fantasia? Então, vamos lá. Eu não diria assim. Família cristã, você entendeu? Aquela família comercial de margarina, onde todo mundo é bonitinho, sabe? O filho parabéns ao pai, não sei se existe, mas essa coisa, existe isso, gente? Aonde? Mostra. Então, eu acho que nós resumimos muita coisa do que nós falamos hoje aqui com propaganda, né? Uhum. É complicado, né, falar da família, porque a família, ela é um órgão, assim, individual. A minha família é diferente da sua família, ainda que a minha família se denomine cristã e a sua também. Entendeu? É uma coisa muito particular. A cristã resolve tudo. O seu filho pode ser um drogado, pode ser um prostituto, mas se você dizer a minha família é cristã, é o slogan. Você entende? Uhum. É a sua marca. A minha família é cristã, vamos respeitar. Sim. Você pode fazer a cagada que for. Entendi. É meio que isso. Está muito banalizado, realmente. Concorda? Eu de novo vou falar, né? Nós não podemos generalizar. Né? Vamos sim, padre, vamos sim. Vamos, podemos sim. Quem disse que não? Aqui pode tudo. Tá certo. Não, tudo bem. Olha só. Vamos pegar um caso recente, Flor de Lis, por exemplo. Né? Ficou até calado, né, padre? Então, é interessante porque até hoje, você acredita, Davi? É impressionante, mas até hoje eles idolatram ela. E ainda acha que é mentira. Mesmo a justiça já tendo provado, né, por A mais B, que ela é uma criminosa, que ela é culpada sim, né? Ela foi em juízo e foi considerada culpada, né? E transitada em julgado já. Uma sentença dada, e mesmo assim, se você observar, né, ela está respondendo ali em liberdade, né, e continua no púlpito, continua pregando, continua arrotando santidade, tá? E arrogância, e se declarando inocente. E é parte dessa família tradicional cristã brasileira, né, do slogan aí de margarina, como você disse, né? Então, tá ali estampado, né? Mas por isso que eu falei, é muito frágil, porque é uma estrutura onde eu digo que não pode generalizar, porque as pessoas estão generalizando, tá? Mas eu não acho correto, porque eu não posso afirmar que Flor de Lis, né, e família são, para mim, um modelo de família cristã, né? Uhum. Entendeu? Assim como também eu não posso afirmar que o nosso presidente é modelo de cristão. Que para mim não é. Mas tem quem diga que sim. Que eu respeito a opinião do outro, mas não concordo. Padre, diante desses fatos, né, ruins e negativos diante da religião, o que te faz manter a fé? O que te faz acordar e fazer o seu sermão, né? Fazer as suas coisas? O que não te faz desistir? Vamos usar essa expressão aqui. O que é? Tá. Eu me incluo, Davi, no grupo de míseros mortais que pecam também, tá? Que erram, né? Eu, todos os dias, quem convive mais perto de mim, com maior razão ainda vai dizer que eu estou certo no que eu estou falando, porque veem as minhas falhas, as minhas misérias, todo dia que eu tenho. Então eu não vou arrotar a santidade, porque eu não tenho para arrotar. Então
Então é a minha vida. Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador e eu reconheço, portanto, por isso, a necessidade de um Salvador. E todo dia eu busco por esse Salvador. Todo dia eu busco por Jesus, que é aquela primeira coisa que nós falamos nessa live de hoje. É o modelo que eu escolhi para mim. É o meu caminho, entendeu? Para onde eu me dirijo todos os dias. Então o meu olhar, ele se volta para aquele que nunca me decepcionou. O meu olhar, ele não se volta para uma liderança que, assim como eu, também é falha. Tá? Meu olhar se volta para Jesus. O meu olhar se volta para aquele que não me decepciona, nunca me decepcionou, e do que eu conheço dele nunca vai me decepcionar, e que não tem compromisso com essa gente. Tá? Não tem nada a ver com essas pessoas. Não tem nada a ver com essas pessoas. Por isso que você está... Então é isso, Davi, que me motiva todo dia. É eu tentar ser melhor cada dia, buscando as virtudes, entendeu? Sendo essa pessoa humana, imperfeita, como eu sou, né? Mas que está buscando ser melhor cada dia. Claro, entendo. É assim, eu vou usar algo que você vai dar a sua visão, tá? Porque dá a entender, vou usar mais uma vez aqui a psicanálise, Freud, né? Vou falar muito dele aqui hoje, que é o seguinte, que segundo ele, religião, a arte, tudo, são fugas para a gente não encarar a nossa realidade, né? Porque a nossa realidade é difícil de encarar, o nosso eu, ele é muito difícil. Então a gente usa, vamos lá, Deus como escape, sabe? Da nossa realidade, a gente usa a música como forma de fugir da nossa realidade, porque a realidade ela é dura, a nossa realidade. Entende? Então para ele, para a psicanálise, a religião seria uma fuga da gente não se reconhecer o nosso eu. É difícil reconhecer o seu eu sem a religião? Olha, existem muitas pessoas que não se apoiam na religião, né, para se autoafirmarem, seja lá o que for. A religião, Davi, ela é um dos aspectos da vida. Tanto é que existem pessoas que não fazem adesão desse aspecto. Tá, agora se você perguntasse para mim, é um aspecto muito ou pouco importante? Para mim é muito importante. Eu elegi, dentro da minha lista de prioridades para a minha vida, com certeza a coisa mais importante, né? Tanto é que eu sou padre. Mas tem outras pessoas que não dão a mínima importância para isso e até acham que pode deixar de lado. Eu posso afirmar quem eu sou apesar da religião. Apesar de qualquer coisa, né? Porque, como diz o Descartes, né? Eu penso, né? Logo existo. Então, é suficiente para me afirmar, né, quem eu sou, a minha existência na humanidade. Porém, a religião me ajuda a entender melhor quem eu sou. Com certeza. Ela me dá ferramentas. Ela não é a única que dá ferramentas para o ser humano se entender quem ele é. A filosofia, por exemplo, poderia me oferecer muito mais ferramentas. Por exemplo. Tá? Mais até do que a psicologia. Tá? A filosofia ela daria talvez mais respostas. A religião é uma opção. A filosofia é outra. A psicologia é outra. E assim, cada um elege para si alguma coisa que se ajude a afirmar como gente no mundo, né? Como pessoa. Sabe qual é o seu problema, padre? Ai, meu Deus. Porque o rótulo, né? Você poderia ser pai de santo, ser pastor, ser padre, ser psicólogo, ser o que for. Você ia fazer tudo muito bem, porque é o seu caráter. Você entende? Você se entrega muito. Por exemplo, eu lembro quando você começou a fazer o seu projeto em Anápolis, construindo ainda as minhas paredes, pedindo
doação, né, para poder construir o templo. Chegou concluir o templo de Anápolis? Como é que está esse lado social seu aí, que você preza tanto por isso também? Uhum. Então, a realidade de Anápolis, né, foi uma, a realidade aqui é outra, mas, por exemplo, Anápolis, né? Anápolis nós ficamos 4 anos, né, trabalhando lá, e foi uma experiência maravilhosa, diferente da experiência que eu tenho aqui, tá certo? Em Anápolis nós... Como é que é? Hoje você está onde? Eu estou em Minas Gerais, né, uma cidade que se chama Paraisópolis, é no sul de Minas, né, perto Sim. de Itajubá, perto de Pouso Alegre, né, que são cidades mais conhecidas. Então, Davi, quando eu estava em Anápolis, a nossa realidade ali era muito diferente. Por quê? Porque nós morávamos no bairro mais carente, vamos dizer assim, mais periférico da cidade de Anápolis. E nós escolhemos morar ali, porque na verdade nós começamos o nosso projeto em um outro bairro, muito mais estruturado, muito bem diferente. Então, nós fomos, eu acredito, né, através da minha fé, eu acredito que a providência divina, foi Deus mesmo que levou a gente para ali. E como que nós chegamos naquele bairro? Era um bairro que era uma invasão, sabe? Então tinha ali pessoas que moravam em barraquinhas de lona, moravam assim numa situação muito precária. E até mesmo um irmão que já é falecido, né? O irmão do Asley, não sei se você se lembra dele, também da Igreja Inclusiva. Ele chegou a me falar dessa realidade ali. E eu me interessei logo de cara por aquilo junto com ele muito mais do que eu, corria atrás para conseguir doações para essas pessoas. Doação de roupa, doação de material de construção, doação de remédios, de cestas básicas. E eu gostei desse projeto e a gente abraçou junto. Tá? Na época da Igreja Inclusiva, nós abraçamos juntos essa causa. Foi assim que eu conheci aquele bairro. Foi através de assistência social, através de caridade. Então nós começamos a assistir aquelas pessoas, né, de forma caritativa, com todas essas coisas que eu falei, e existiu a partir dessa ajuda social um desejo, uma necessidade de também levar espiritualidade para essas pessoas. Então nós começamos com a obra social ali, e através daquela obra social ali, ajudando algumas famílias naquele bairro, nós iniciamos então a celebrar a Santa Missa. Tá? Eu já estava na realidade anglicana. E nós começamos então a celebrar a Santa Missa nas casas, fazer grupo de oração nas casas. Então foi unindo o aspecto social com a Santa Missa, né? Com o aspecto espiritual. Então nós começamos a dar assistência, até que chegou a oportunidade da gente comprar um terreno naquele bairro. A gente comprou o terreno e começamos a construir, que é exatamente isso que você falou. Nesse tempo, estava comigo também um outro sacerdote, né? E quando eu completei 3 anos que nós estávamos naquela realidade, né? Era um mês de janeiro, inclusive, tinha acabado de completar 3 anos. Então eu entendi ali, até mesmo por todas as circunstâncias que nós tínhamos passado juntos, que o meu tempo tinha terminado ali, entendeu? Então quem deu continuidade àquele trabalho foi o outro sacerdote, certo? Então nesse tempo foi a minha transição para essa realidade atual. Na realidade que eu me encontro hoje em Minas Gerais, a realidade aqui é uma realidade diferente. Nós continuamos fazendo assistência social? Sim, mas a igreja aqui ela não nasceu da obra social. Tá? Diferente de Anápolis, que nasceu da parte mais da caridade, né, da assistência social. Aqui nós fazemos também, mas é diferente, é outra realidade. Aí também vocês têm mais recursos também, né? Porque lá em Anápolis era muito você pedindo, eu lembro disso, muito dando cara a tapa. Sim. Aí parece um pouco mais de recurso em poder ajudar essas pessoas, né? O que acontece? A diferença realmente é o seguinte. Em Anápolis, era praticamente somente eu e o outro sacerdote, o outro padre.
Então nós dois dávamos a cara a tapa em tudo, colocava a mão na massa e fazia acontecer. A diferença de Anápolis para a realidade que eu me encontro hoje em Paraisópolis é que hoje eu tenho uma equipe grande comigo. Entendeu? Hoje eu tenho pessoas que abraçam essa causa junto comigo. Eu não estou sozinho. Eu tenho ali um grupo grande de fiéis na igreja que veste a camisa, que eu posso contar com eles para tudo. É como se fosse a minha família, sabe? É a minha família aqui que Deus me deu. Então, eu não estou sozinho mais. Em Anápolis, eram poucas pessoas que abraçavam a causa junto com a gente. Então, os recursos eram mais escassos, a necessidade era muito maior, entendeu? Aqui a realidade é outra. Não quer dizer que não tem dificuldade? Não, a gente tem as nossas dificuldades. Só porque é diferente, ô Davi. Aqui a gente tem uma equipe grande até, boa, uma equipe forte, que trabalha junto. Então a coisa vai para frente. Tá, padre, fugindo agora um pouco de assunto religioso, vou fazer um pouquinho a sua intimidade. Como é um hobby de um padre, né? Porque, tipo, você tem todo aquele protocolo de ler a Bíblia, tantos capítulos, de rezar, né? Tantas vezes, né? Como quando você se dedica a isso. Fora isso, qual o seu hobby? Você vai no shopping, você vai, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que o padre se fecha totalmente no mundo, né? E fica só em igreja. E não é assim. Tá, não. Então, claro, cada padre tem a sua vida, mas eu vou falar de mim. Eu escolhi para mim levar um estilo de vida o mais humano possível. Então, por exemplo, eu gosto muito de cuidar da minha saúde. Tá? Para mim, saúde é uma prioridade. Eu gosto de me sentir bem, porque eu preciso. É muito trabalho, Davi. A gente precisa ter saúde. Sem saúde não adianta. Você não consegue, tá entendendo? Esse modelo tradicional, por exemplo, quando eu olho para a vida dos santos, é muito bonito. Porém, eu escolhi para mim, assim, para mim, um outro estilo de vida. Por exemplo, eu gosto muito de praticar esportes, então eu vou à academia, entendeu? Nesse exato momento não estou praticando, já tenho mais de um mês, por questão também de saúde, por causa do Covid e tal, mas vamos falar normal, meu estilo de vida normal. Eu pratico crossfit, eu pratico academia, eu gosto, ando muito de bicicleta, tá entendendo? Gosto de natureza, gosto de passear. Eu gosto muito por exemplo, tomar as minhas refeições com outras pessoas. Então, eu não cozinho muito na minha casa, eu mais como na casa, né, de pessoas próximas do que na minha própria casa. Então, meu estilo de vida é totalmente misturado com o povo. Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de ir na pastelaria comer um pastel, vou na pamonharia comer uma pamonha, eu gosto de sentar na praça e ver as crianças brincando e ficar ali batendo um papo. Então eu tenho minha vida espiritual, com certeza eu tenho minha vida de estudo, porque estudo a gente não para nunca de estudar. Então eu sempre estou tentando me atualizar, sempre estou tentando aprender um pouco mais. Só que eu também tenho o meu lado humano, eu gosto de banhar, de ir na cachoeira, de ir no rio, e aqui a gente é cercado por isso, né? Paraisópolis cercado por isso. Gosto de ir na praia, entendeu? Gosto, né, de viajar, gosto de passear, uma pessoa normal. Então eu acredito que Jesus não me tira a liberdade de nada dessas coisas boas da vida. Você é um ser humano, né? Padre, você continua cantando? Eu gosto de cantar, eu canto sim, canto. A gente canta na paróquia, para adorar Jesus. Para mim, você pode contar um pouquinho? Ai, meu Deus, que vergonha. Pode, só se você quiser, senão vou. Nossa, me pegou desprevenido. Ai, meu Deus, o que será que eu podia cantar? O que você quiser. Cri. Nossa, até suei agora, Davi. Você me colocou numa situação. Se você não quiser, tranquilo, não precisa cantar. Eu vou deixar a música para depois.
Eu não vou. Você não me falou nada. Se você tivesse me avisado antes, eu tinha pensado numa música pra gente cantar aqui. Ai, Rafael. Rafael, para a gente encerrar, indica um filme e um livro, por favor. Tá. Dentre tantos filmes, talvez você poderia pensar que eu ia indicar um filme religioso, né? Eu vou indicar um filme religioso, tá? E vou indicar um outro filme. Dos filmes religiosos, assim, um que eu senti uma realidade assim muito forte que eu recomendaria para as pessoas, se chama Quarto de Guerra. É um filme muito conhecido, tá? Sim, muito. Mas eu acho que esse filme ele traz uma realidade bem interessante para a vida do cristão e eu recomendaria que quem não assistiu ainda que assistisse. Né? Se chama Quarto de Guerra. E o outro filme, esse filme você teria que vasculhar um pouco aí na internet, porque não tem ele nem no YouTube, nem nessas Netflix, nem nada disso. Se chama Jodar Akbar. Jodar Akbar. E é um filme que traz um ensinamento fantástico. Se trata do casamento de duas culturas, a cultura hindu e a cultura muçulmana. E é um filme que traz valores assim incríveis. Quem não teve oportunidade de assistir, eu recomendo que assista, porque é um filme lindo, emocionante e que traz ensinamentos humanos incríveis. Eu recomendaria. Se chama Jodar Akbar. Se escreve J-O-D, de dado, né? H-A. Jodar. Né? Aí agora o segundo nome é Akbar. A-K-B-A-R. Jodar Akbar. Esse filme. É um filme fantástico, sabe? Assim, incrível. Agora, livro. Nossa, tem tantos livros bons que a gente poderia indicar. Deixa eu pensar, Davi, em um livro. Eu estou até olhando aqui nos meus livros aqui, mas enfim. Dentro desse tema, Davi, dentro desse tema que a gente tratou hoje, né? Sim. Eu indicaria um que me ajudou muito, foi um divisor de águas para mim, tá? Foi um divisor de águas e eu indicaria para outras pessoas que quisessem, que se chama Tecendo o Fio de Ouro. Tá? O nome do livro. Tecendo, de tecer, né? Sim. Tecendo o Fio de Ouro. Tá? É um livro bem assim espesso, sabe? É um livro grosso, mas é um livro fantástico. Traz assim uma abordagem da psicologia, tá? Nesse livro. E é um livro para autoconhecimento e cura interior, sabe? Para a pessoa reconstruir a sua própria história. É um livro que eu recomendaria, tá? Sem sombra de dúvida, é um livro bom. Né? Chama Tecendo o Fio de Ouro. E é isso. Padre, eu queria que você deixasse uma mensagem diante de tudo que a gente está vivendo, né, com essa pandemia, com esse governo, com essa política, sobre a sua visão mesmo de fé, né, de crença. O que você pode dizer para a gente continuar acordando todos os dias, né? Como ainda é possível? Por favor. Tá. O caminho para todas as coisas, Davi, o caminho é a esperança. Nós temos que ter esperança. E eu encaro esse caminho de esperança, é uma realidade muito minha, muito presente, que é um caminho de sonho. Eu até acho que quem deixou de sonhar já deixou de viver faz tempo. Está só vegetando, está sobrevivendo. Na verdade, não está vivendo. Porque a nossa vida é assim, é feita de sonhos. Todos os dias, a gente tem que acordar motivado pelos nossos sonhos.
e acreditar neles. Desde os mais pequenos aos maiores, aqueles sonhos grandes que a gente tem e que nós temos que buscar todo dia fé, de novo, para crer que é possível realizá-los, cada um deles. Então é o que move. Eu sou um sonhador, Davi, eu me considero um sonhador. Quem convive comigo, tem pessoas mais próximas que chegam a pensar assim, ih, olha lá, ó, o Padre Rafael pensando. Tá pensando demais. O que você está sonhando? O que você está aí já pensando para o futuro? Pensando... E é assim, é sempre... Porque, na verdade, o caos, ele está instaurado na realidade humana sempre. A pandemia é só mais um, entendeu? Um que está mais evidente no momento. O quadro político do nosso país é um que está mais evidente nesse momento. Mas, na verdade, o caos ele está presente na realidade humana. Quando a gente sai assim, acordou, você já está pronto para a vida, pode acontecer qualquer coisa ruim. Mas, na verdade, o que nos motiva, o que nos dá esperança, todo dia para acordar, é realmente os nossos sonhos. Né? Não deixe de sonhar, nunca. Não perca essa capacidade tão linda que Deus nos deu de sonhar, de esperar pelo melhor, por aquilo que vai vir e que vai transformar o nosso mundo cinza num mundo mais colorido, mais bonito. É isso que eu penso. O que nos motiva é ter pessoas como você no mundo. Amém. Sério. Amém. Você faz a diferença. Independente de religião, de fé, a sua pessoa, o seu ser é uma coisa realmente que comove. É uma coisa que comove, assim, de verdade. Sempre que a gente, né, parou para conversar algumas vezes, sempre sai diferente. Com certeza eu estou saindo diferente dessa live hoje. Foi incrível. Continuo aqui adorando a minha Sandy. Nos topeiros, nos guarde. Eu agradeço, Davi. Eu que agradeço. E o seu santo, qual é para nos proteger, nos guardar? Fala aí. Que você mais... Sim, meus santos de devoção. Eu tenho alguns, né? Por exemplo, São Francisco de Assis, para mim, é um modelo incrível de seguimento. Sempre foi o meu santo de devoção. Né? Para o meu sacerdócio, eu tenho São João Bosco como um grande modelo. Para a minha vida espiritual, eu tenho Santa Teresa de Jesus, né? Teresa de Ávila, que é a espanhola. Ela tem, né, o pensamento, a idealização da espiritualidade, como ela concebe, para mim sempre foi um modelo. Então são esses. Né? E eu tenho ali o Santo dos Santos, Nosso Senhor Jesus Cristo, como meu maior modelo a seguir. Obrigado. Foi lindo. Imagina, querido. Viu? Obrigado. Obrigado pelo carinho. Com todo respeito, com todo amor. Amei, tá? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Beijo, Um beijo. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Te ouvindo horas. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau.